Bom dia, né, meus amores? A gente está começando mais uma aula, né? A nossa aula ela é gravada, vocês sabem disso, né? A gente grava a nossa aula porque ajuda muito os alunos que não estão aqui presentes conosco, porque às vezes aconteceu algum probleminha, teve alguma dificuldade. E para nossa segurança, né, a gente também grava a nossa aula. E hoje nós vamos pegar nosso caderninho de atividades lá na página 2 e na página 3. Por quê? A gente está na apostila 3, começando a unidade que trabalha médias. Que médias são essas? Médias aritméticas e média ponderada, né? E a gente viu que média ponderada nada mais é do que uma média aritmética reduzida, resumida. Por que resumida? Porque a ponderada ela vem melhorar a situação da aritmética, para não ficar aquele monte de número repetido, somando. Aí ele transforma na multiplicação. Em vez de eu ficar lá assim, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, ele faz 4 vezes a quantidade de 4 que eu preciso, é o que a gente chama de peso. Ele dá um peso para um valor, por quê? Porque aquele valor aparece mais de uma vez, certo? Aí, compartilhando com vocês aqui a página do caderninho de atividade de vocês, né? Lá na página, como eu disse, na página 2, ele vem, o caderno de atividades, gente, ele vem assim, resumir tudo aquilo que a gente ouviu sobre a matéria. Todas as vezes que a gente está assim, concluindo a matéria na apostila 3, vocês reparam, eu começo na apostila, eu vou lá para o caderno de atividades. Hoje, essa semana, nós já estamos fazendo o nosso caderno de atividades. Quando a gente voltar do nosso recesso, a gente vai voltar com as atividades que estão pendentes dentro do caderno de atividades. Até para a gente não entrar logo, voltar de recesso com matéria nova, né? A gente primeiro volta nisso aqui, vou voltar um pouquinho para depois começar uma outra matéria, tá bom? Só para a gente ficar assim, bem craque no assunto. Tem gente aí apaixonada por essa matéria, porque é uma matéria mais fácil, e é uma matéria assim do nosso dia a dia. Quando o Iali agora acabou de perguntar aí, professora, quem ficou abaixo da média? Opa, ele falou a palavrinha dessa matéria. O que é ficar abaixo da média? Você estima, a nossa escola tem a média. O aluno, para passar de ano, ele tem que atingir 60 pontos no final do ano, né? Juntar o primeiro, segundo e o terceiro trimestre, ele tem que somar no mínimo 60 pontos. Se ele tiver lá 52, ele tem que fazer a recuperação final. Não pode. Então, a média, ela está junto com a gente. Ela está o tempo inteiro circulando na nossa vida, né? Por exemplo, quando a gente estava vendo televisão, né, que vocês mesmos aí escutam notícias de outros lugares, como é que está a questão da pandemia, né? A gente vê a nossa média no Espírito Santo. Todo dia no jornal, no Espírito Santo Notícias, aparece lá um quadro. Se vocês perceberam, ele tem estatística. Média tem a ver com estatística. Ele aparece o quê? Aquela linha, a linha está crescendo. Por que está crescendo no meu gráfico? Porque está aumentando o caso de pessoas contaminadas, está aumentando o caso de pessoas que estão o quê? Morrendo, vindo a óbito, né? Que estão um infectando o outro. E eles fazem o quê? Uma média. É igual a questão dos leitos, tá? Nós temos 80 e poucos por cento ocupado. Ele fez a média, pegando todos os leitos disponíveis e diz que tanta porcentagem está ocupada. Aí então o governo, nós não podemos chegar a 90%, porque se chegar a 90% tem que parar tudo. Por quê? Porque senão a gente não vai ter condições de atender todo mundo. Então essa matéria de média, ela está o tempo inteiro. Se a gente parar para pensar, não é uma matéria que a gente fica assim. Eu lembro muito do Rian, que o Rian falava assim, professor, um dia eu perguntei para o meu avô, para minha avó, por que eu aprendo matemática? No início desse ano, quando a gente estava começando, ele fez essa colocação na sala. Eu falei, Rian, espero que eles responderam, né? Com exemplos da sua vida, né? E a gente tem exemplos da nossa vida o tempo inteiro na matemática. Tudo que eu faço, a matemática está inserida na minha vida. Então, não adianta a gente falar assim, não quero, eu vou estudar, vou fazer direito que não tem matemática. Mas tem, você precisa, pelo menos o básico, o essencial na vida da gente, a gente tem que ter. Você não precisa ser um matemático na vida, né? Mas você tem que ter o essencial para poder continuar, né? Quem vai fazer contabilidade? Mexe com o número o tempo inteiro, né? É matéria de concurso, muito bom, Yali. Qualquer concurso público. Qual é as duas matérias que existe em qualquer amplo da nossa vida, em qualquer
área de trabalho que eu vou seguir? Português e matemática. Então, eu preciso, pelo menos do mínimo. Né? Não adianta. Isso aí, Ali. Eu preciso de português e matemática. Não é desmerecendo matéria, porque a gente precisa de todo mundo. A gente precisa de história, a gente precisa de geografia, a gente precisa de tudo. Né? Essa parte de pandemia aí, a geografia do local, do crescimento, é o tempo inteiro sendo falado, né, sendo mencionado. Então, a nossa vida ela é cercada desses conteúdos que a gente aprende. Por isso, gente, quando eu falo aqui, eu estou aqui sentada numa cadeira, dentro da minha sala, dando aula para vocês. Para mim, não é perda de tempo, então a gente não está com tempo de lá no nosso bate-papo começar com umas gracinhas, com umas coisas conversas. Não precisa disso. Nosso tempo é raro. A gente precisa entender, mas eu sou uma criança. Não, você é uma criança que está se preparando para o futuro. Eu não posso achar que só depois que eu crescer que eu vou começar a entender das coisas. Não, é para eu se tornar um adulto melhor que eu já começo no início. E é melhor em quê? Em atitudes, e naquilo que eu me posiciono, como é que eu estou me comportando? E aquilo que a gente vem falando há muito tempo. Esse período que nós estamos vivendo de pandemia, a média que nós vamos fazer quando a gente voltar nas nossas atividades, né, cotidianas, qual é a média que eu quero? A minha média é se tornar um ser humano melhor. Então, eu quero atingir isso. É um propósito na minha vida. Aí, quando a gente fala nessa média aritmética e nessa média ponderada, média é o quê? É um conjunto de dados que eu tenho. Agora, média, quando a gente fala em média, tem aluno que só pensa em nota. Só em nota. Não. Na situação aqui, ele deu média de temperatura. Ó, eu tenho média. Eu quero fazer a média de temperatura máxima e mínima. Ó, aula de geografia, ó. Vocês estudam máxima e mínima. É feita uma média de um determinado local para saber como é que está a temperatura máxima, temperatura média. Então, eles têm noção, vai estar muito frio? Opa, vamos ver como é que está a máxima, como é que está a mínima. Existe uma média entre essas duas medidas. Altura, eu quero saber a altura de um grupo de pessoas. Né? Eu meço a altura de todo mundo e depois eu tenho que dividir pela quantidade de pessoas envolvidas naquela situação. Então, olha, a gente tem no peso, na altura, na temperatura, tudo. Falei agora da pandemia, que a gente também tem média da pandemia que está acontecendo com a gente. Então, é uma matéria que ela é obtida o quê? Através de valores de um conjunto. Que conjunto é esse? Esse conjunto é de qualquer coisa. Pode ser um conjunto de frutas, um conjunto de casas, um conjunto... O IBGE. O IBGE usa média o tempo inteiro. Né? Para você ver, é uma matéria que faz a gente... Por que se toca a Steph fala, é divertido? É divertido por quê? Porque está o tempo inteiro, né? O tempo inteiro junto com a gente, o tempo inteiro a gente está inserido naquilo ali. Né? É uma coisa assim, que não foge da nossa realidade. Média, ela está dentro da nossa realidade. Então, olha bem aqui. Eu tenho aqui domingo, né? Aí tem a temperatura mínima de domingo, segunda. Aí o que eu preciso? Poxa, aqui eu tenho os meus valores. Esses valores estão em que conjunto? No conjunto de quê? Eu tenho os dias da semana. Então, eu vou fazer o quê? Eu tenho que pegar essas temperaturas. Primeiro processo que eu vou fazer, somar as temperaturas. Depois que eu somei, eu vou pegar e dividir por quê? Pela quantidade dos dias da semana mencionado aqui. Como ele pegou de domingo a sábado, ele tem os 7 dias. Então, eu vou somar e vou dividir. Olha o que ele fez. O raciocínio. 18, 19. Repare aqui, gente, agora eu vou explorar um pouquinho da média, quando eu falei para vocês. Tudo é média aritmética. Mas o que a média ponderada tem a ver com a aritmética? Vocês estão vendo aqui? Aqui é uma média aritmética. Ele botou todos os valores e dividiu por 7. Se eu quisesse transformar isso aqui em média ponderada, eu tenho aqui, ó, 19, ele aparece 2 vezes. Então, ao invés de escrever 19, né, 19 mais 19, eu poderia colocar peso, 2 vezes 19. Por que 2? Porque ele aparece 2 vezes, ele tem peso 2. Olha o 23, também aparece 2 vezes. Então, eu poderia transformar essa média aritmética em uma média ponderada. Então, professor, eu posso dizer que média aritmética é a mesma coisa que ponderada? Não. Mas eu posso dizer que ponderada é uma média aritmética. Porém, ela tem pesos. Ela tem valores que se
perde. Porque na aritmética a gente vai ter momentos que os valores vão ser todos diferentes. Não vai ter como transformar a ponderada. Agora, toda ponderada pode virar uma aritmética. Isso é bem interessante. Por isso que a gente começa pela média aritmética, né? Porque ela é o início dos nossos cálculos de média. Aí, o que eu tenho que fazer? Ela somou todos os valores, que deu 140, divide por que divide por 7? Porque é a quantidade de valores que ela está somando. Se ela estiver somando 10 valores, ela vai dividir por 10. E assim vai. Aí eu consigo a média daquela semana. Então, a média mínima da semana foi 20 graus Celsius. Eu vou explorar um pouquinho. Se eu perguntar para vocês aqui, em algum dia da semana, eu poderia perguntar assim, em vez de colocar calcule a média, colocar assim. Observe o quadro e me responda se algum dia dessa semana atingiu a média das temperaturas. Vocês teriam que fazer a média. Achei 20. Algum dia que nós tivemos 20? Não. Quem se aproximou ao 20? Segunda-feira e a quarta. Uma menos, a outra mais. Uma menos, uma mais. Mas nenhum desses dias da semana teve a média das temperaturas mínimas. Eu estou explorando com outra pergunta. Daqui a pouquinho eu respondo as perguntinhas de vocês aí sobre as atividades, tá bom? Aí vem a média ponderada. Olha aqui, tá vendo a palavrinha mágica? Ó? O que é média ponderada? Por isso que ela vem média aritmética ponderada. Então, toda média ponderada é uma média aritmética. Por que ela aparece essa palavrinha ponderada? Porque são valores iguais que vão aparecer e que eu posso escrever em forma de uma multiplicação. Isso, Yali, são os pesos que nós chamamos. Existem muitas escolas que trabalham com média ponderada. Ela dá pesos diferentes naquela situação. Por exemplo, a nossa escola, no primeiro trimestre vale 30, segundo vale 30, o terceiro vale 40. Então, se eu, professora Marilza, desse lá notas quebradinhas para somar 10 pontos no primeiro trimestre, eu poderia dar esses 10 pontos, só que na hora que eu teria que fazer o quê? Uma transformação. Como ele tem peso, ele vale 30, ele tem peso 3, então eu teria que fazer 3 vezes o meu 10, que foi o total que eu dei para chegar no meu 30. É como se o meu primeiro trimestre pesasse 3, o segundo 3 e o último 4. Por isso, quando a gente faz uma recuperação final, lá no final do ano, a gente faz 10 questões. Por quê? Porque aquelas 10 questões, vale um ponto cada uma? Não, se você tem 10 questões, ela tem um peso. Ela tem um peso. Se eu tenho, o meu peso é 100. Por que é 100? Porque junta todos os 3 trimestres. É como se valesse o quê? 10 pontos cada questão. Então, eu teria que multiplicar por quanto? Por 10 o valor que eu tirei. Ah, se eu acertei 6, multiplico por 10, fico com 60, passei de ano. E é assim que funciona. É a nossa média que a gente faz no final do ano, né? Vocês precisam ter essa somatória aí. Uma coisa interessante, quando vocês fazem prova, na nossa prova, no cabeçalho não tem assim, ó, a prova vale 8. Aí não tem lá escrito assim, média. Aí um dia, vocês já tiveram curiosidade para saber como é que eu determino a média? Porque é muito simples. Quando é 10, eu sei que a média é 6. Por quê? Porque a média da escola não é 6? Tá, vale 10 pontos, eu sei que é 6. E se valer 8? Alguém sabe me responder? Como é que vai ser a média de uma prova que vale 8? O máximo vale 8. Quanto que vai ser a média dela? Como é que eu faço para calcular? Ah, o Daniel colocou 5. Como é que você chegou nesse 5, Daniel? Liga o microfone para a tia. Por que você colocou que a média é 5? Ah, você pensou mais da metade mais 1? Você fez metade de 8, 4 mais 1. Mas não é esse raciocínio, não. Porque a média não é 5. Eu vou ensinar agora para vocês como é que vocês fazem a média. Vocês nunca pararam para pensar? Ó, a Esther já colocou lá. Ah, professora, eu faço 8 vezes 60 e divido por 10. Por que 60, Esther? Porque você pegou a nota média. A média não é 60%? Muito bom.
Por que a Esther fez 8 vezes 60 dividido por 100? Gente, a nossa média não é 6, então ela corresponde a 60%. O raciocínio da Esther está certíssimo, Esther. Ó, palmas para você. Por quê? É 60% da nota máxima. Então, se eu tenho 8 na minha prova, eu vou calcular 60% de 8. Como é que eu faço? Eu poderia fazer 8 vezes 0,6, porque 60 sobre 100 é 0,6. Ou fazer o esqueminha que a Esther fez. Vocês aprenderam no 6º ano. Multiplico 8 vezes 60 e divido por 100. O raciocínio da Esther, perfeito. Por quê, gente? Porque a nossa nota, tá vendo? Agora eu vou começar a perguntar tudo pra Esther, porque ela sabe tudo, você viu? Rapidinho, você ligou o microfone para falar para mim, viu? Mas é isso aí. Por isso que a Esther colocou o quê? Que Deus, Davi, Dantas, desliga seu microfone, amor, que ele acabou de ligar. Às vezes ligou sozinho, tá bom? Dá uma desligadinha pra gente. Então, voltando. Por que deu 4,8? É só fazer 8 vezes 6, que é 48, então dá 4,8. Vamos ver se fosse 9. Se fosse 9 a nota máxima, vamos fazer um caminho mais rápido. 9 vezes 6, porque não é 60%. Não é multiplicar por 0,6, eu multiplico por 6, depois eu coloco a vírgula. Quanto que é 9 vezes 6? Não é 54? Então vai ser 5,4. Você entendeu, Daniel, por que não é metade mais 1? Se você botar metade mais 1, vai dar mais que 60%. Então não pode ser isso daí. É isso aí. É a mesma coisa que você está trabalhando. O Yarli também foi lá e fez a conta. É isso aí, gente. Deu para entender? Vocês estão vendo que na vida da gente, a gente usa isso o tempo inteiro? Nós estamos falando de média, olha. E a nossa prova, quando a gente está em sala de aula, aquela prova presencial que a gente faz, ela vem com a nota. O que é a nota? É a nota máxima. É o meu 100%. É o meu máximo. E a média? Como é que é calculada a nossa média? A nossa média, isso aí, está ficando fera mesmo. Como é que é calculada a nossa média em cima da nota máxima? Eu tenho obrigação de, no mínimo, chegar a 60%, porque minha média é 6. Professor, então se a minha média fosse 7, eu teria que chegar a 70%? Sim, seria 70%. Tá vendo? Olha, eu estou numa aula de média aritmética, eu estou falando com vocês de porcentagem dentro de média, porque a gente usa muito. E outra coisa, nós estamos explorando o nosso dia a dia, sabe? Porque quantas vezes o aluno pergunta assim, professora, se você tem um testezinho valendo 3, eu já tive aluno perguntando isso, qual vai ser minha média? 1,5? 1,5 é 50%. Então, se eu dou aqueles testezinhos que eu dou lá na sala de aula, valendo 4 pontos dos nossos testezinhos, se vale 4 pontos, qual vai ser a nossa média? Vale 4 pontos o total. Nossa, agora, Daniel, você ficou rápido, hein? Claro, se vale 4, você fez o quê, Daniel? Eu multiplico 4 vezes 7 ou 4 vezes 6? Isso, é 2,4. Tá ficando um pouquinho mais rápido, ó. Por quê? Se eu sei que é 60%, eu multiplico a nota por 6. Então, 4 vezes 6, 24. O que é 24? 2,4, né? Porque eu tô falando de porcentagem. Nossa, a Esther já está lá na frente, que máximo, adoro. Olha essa atividade aqui que é de avaliação, aqui já tem pesos, ó. São 2 provas, mas é diferente, ó. Na prova 1, o peso é 4, na prova 2 é 4, e o trabalho tem peso 2. Então, as provas têm peso maior do que o trabalho. Aqui é a nota do aluno, ó. Ele tirou. Professora, essa nota já está no peso? Claro que não. Para a gente calcular, olha o que ele fez. Não tem peso 4? Ele veio aqui e somou essa nota 4 vezes, que era muito mais fácil ele fazer o quê? 4 vezes 5,6. Que na hora de um exercício, você pode vir aqui, ó, isso, e somar 4 vezes. O que é tabuada, gente? O que é 2 vezes 3? É fazer 3 mais 3. Tabuada não é uma soma de parcelas iguais? Né? O que é 4 vezes 5? É 5 mais 5 mais 5 mais 5, 4 vezes. Mas para eu reduzir, olha como ficaria enorme se eu colocasse só em forma de adição, né? Aí aqui eu teria que adicionar o peso, 4 mais 4 mais 2. É muito mais fácil eu transformar em quê? Numa multiplicação.
4 vezes 5,6, porque ele aparece 4 vezes, fazer 7 vezes 4 e fazer 8,8 vezes 2. Só que aqui eu divido por quê? Eu não divido pela quantidade. Ah, professora, eu vou dividir por 3, porque eu tenho 3 atividades. Eu tenho uma avaliação, outra avaliação e um trabalho. Eu dividi por 3. Não, você não pode dividir por 3. Na ponderada, a gente divide pelo peso. Por quê? Porque a nota não aparece uma vez, ela aparece 4 vezes, ela aparece 3 vezes, né? Ó, 4, 4 e 2, viu? Por isso que aqui é mais fácil. Sim, Esther, é muito mais fácil fazer multiplicação. Lembra daquela questão das Olimpíadas, que a gente teve uma questão dessa? Que é muito mais fácil eu multiplicar e depois somar. Por que eu somei 4 mais 2? Por que eu somei 4 mais 4 mais 2? É a soma dos pesos. Porque alguém ligou o microfone de novo, gente. Davi, continua sendo o seu microfone. Desliga pra gente. Isso é só somar os pesos, Esther. Você vai lá nos pesos, ó, o primeiro tinha peso 4, o outro peso 4, o outro peso 2. Deu 10. Porque a mesma coisa vai aparecer 10 termos se eu colocar em forma de adição. Então, volto a dizer, média ponderada é uma média aritmética. Reduzida, porque na ponderada a gente coloca pesos. Isso aí. A média foi 6,3. Deu para entender legal, gente? Então, aí, aqui na página 3, você fez a número 1, eu vou mostrar para você. Esté tá doido. Você quer me explicar, Esté, como é que você fez a número 1? Vou deixar a Esté ligar o microfone. Vamos lá, Esté. Liga o microfone. Pode? Lê para mim a questão 1, porque ela está na página 3. Mas eu vou abrir a 4 para a gente ver depois como é que ficou. Tá? Mas eu quero que você fale para mim primeiro como você fez. Lê para mim. Né? Explora bem esse quadro, depois a gente vai chegar no resultado. Vamos lá? Bom dia. Bom dia, Esther, tudo bom, né? Sim, tia, eu não sei se tá certo, mas eu Não, acho não que tem tá. problema não. Vamos fazer junto. Se estiver errado, a gente corrige. O Instituto Inhotim está localizado na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Lá é possível encontrar jardins, galeриas e edificações. O diferencial do Inhotim é que grande do acervo de arte contemporânea e a coleção de botânica que reúne diversas espécies de todo o mundo, expostos a céu aberto, o que atrai diversos turistas. Na tabela a seguir está indicada a quantidade de visitantes que o Instituto Inhotim recebeu de 2012 até 2015. Aí, qual é a média de visitantes que o Inhotim recebeu por ano? Eu coloquei, eu fiz 203, 70. Eu dividi eu somei todas as quantidades de visitantes e depois dividi por 4, que é a quantidade dos anos. Muito bom, é isso aí. Esse é o raciocínio, Esther. Tá vendo? O seu raciocínio está certo. Você ficou preocupado com a professora? Só não sei se eu acertei. Qual vai ser o erro que pode acontecer com você? Talvez somar errado, alguma conta na hora de dividir fez algo errado. Mas o raciocínio, o entender como se calcula a média, ó, você entendeu muito bem. Você achou nesse valor aí? Pode falar, continua com o microfone. Você achou quanto? Fala para a professora. Eu achei 336.174. Esse foi a sua média. Vamos ver então se você acertou? Aqui, perfeito, Esther. Parabéns, tá certinho. Então você somou direitinho, que deu aqui 1.334.696. Você dividiu, tá vendo? A sua fala foi igualzinha, eu não tinha mostrado. Você somou e dividiu por 4. Parabéns, é isso aí. Essa é a parte importante para gente. Eu vou pegar essa página 4, que eu sei que vocês já estão caminhando com ela, já fizeram. Nós vamos caminhar um pouquinho junto, tá bom? Por quê? Eu vou dar, isso aqui, gente, já está lá na minha correção, que eu já preparei a correção, já coloquei na atividade agendada lá. A minha correção está agendada para abrir na sexta-feira, às 9 horas, mas eu não deixei para fechar na sexta, eu deixei para fechar na semana depois do recesso, porque se o aluno não der tempo de fazer a correção na sexta, não precisa fazer na semana do recesso. Pode fazer depois que você voltar, porque eu deixei segunda e terça. Esther, liga o microfone, fala aí o que você colocou. Você escreveu aí que você está com mais dificuldade em quê? Fala para mim. Na 2, porque
Porque tá perguntando não só uma pergunta, mas tá perguntando duas. Eu não sabia se a mesma resposta seria para duas perguntas ou eu tinha que fazer uma continha diferente. Então, vamos ver por quê nessa questão 2. Qual é a diferença? O que que você tem aqui na primeira pergunta? Não, olha o que que ela pergunta. Em média, quantos quilogramas de comida uma pessoa perde e desperdiça em um ano? Se você observar, o que que eu tenho aqui? Aqui já é, esse valor aqui já é a soma dos dois. É porque na hora você lê o quê? Pô, está falando de perdas e desperdício, mas perder e desperdiçar é a mesma coisa. Então, é um significado único. Por isso é que ele faz o quê? Eu vou fazer a média. Eu vou somar os quilos e vou dividir o quê? Pela quantidade que está sendo aqui demonstrada para mim. Ok? Porque ele deu aqui para mim as regiões, né? A Laureale colocou, deu 224. Isso, aproximadamente 224,3. Que você vai escrever com a vírgula, tá? E Arley, você pode continuar, ó. Você vai colocar aproximadamente a média é de 224,3 quilos. Quer dizer o quê? É 224 quilogramos e 300 gramas. Ok? Só porque o que confundiu a Esté é que vem duas. É como se parecesse assim, que ele quisesse o da perda o desperdício, mas é a mesma coisa. Gente, é só pra gente ter noção, né? Como se desperdiça comida em qualquer lugar do mundo. Não é só no Brasil. Não é só no Brasil, né? Não é só no Brasil. Vocês estão vendo a questão 3? A questão 3, né, que a Esté já fez, o Yali também já fez, ele tem o quê? 5 jogadores. Paulo, o Alex, o Júlio, o Murilo e o João. Então, eu já sei que a minha divisão vai ser por quanto? Por 5. Isso, Esté. É só somar os valores. Aí eu vou voltar lá na aula com a tia Geisiane do ano passado, que ela explicou a vocês como é que a gente faz para somar números convictos. Gente, porque olha bem, eu estou na minha casa, opa, eu posso correr, pegar meu celular e usar minha calculadora. Eu posso pegar a calculadora na bolsa. Então, fica muito fácil fazer essas operações. Só que em sala de aula, quando a gente faz prova no concurso, quando a gente faz prova, né, lá na sala de aula, a gente não usa e não tem a calculadora. Então, cuidado em casa, vocês criarem muito hábito de só usar a calculadora. Primeiro faça a mão. Primeiro vai lá e pega seu lápis, faça a mão. Depois você pode pegar a calculadora para conferir se o seu raciocínio está certo. Por quê? Numa atividade como essa aqui, que envolve números com vírgula, eu preciso saber o quê? Montar. Então, adição e subtração, vocês ouviram muito a tia Geise falar ano passado. Quem foi aluno da tia Geise? Eu preciso... a gente brinca assim, vírgula embaixo de vírgula. Mas vamos entender melhor. Inteiro soma com inteiro, parte decimal soma com parte decimal. Então, aqui eu tenho um inteiro, vai somar com inteiro, com dois inteiros, com dois inteiros. Por quê? Tudo que está à esquerda é inteiro, tudo que está à direita da vírgula é a parte decimal. Como assim decimal? É o primeiro que aparece aqui à esquerda da vírgula é o décimo, o outro é o centésimo, e se tivesse 3 seria o quê? Milésimo. Então, décimo fica embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. Por que é importante, professora? Porque, gente, quando vocês chegam lá no nono ano, né, não vou nem longe no nono, não, no sétimo mesmo, nas aulas com a tia Vívia, que ela começa a dar um pouco de química para vocês, aparece muito números decimais. E a gente precisa aprender muito a se colocar com números decimais. Eu tenho aluno que se aqui tivesse aqui só o número 2, ele ia ficar perdido. Se Paulo tivesse 2 metros de altura. Né? Eu tenho aluno que não saberia. Eu tenho aluno que ia colocar o 2 debaixo do 9. Que o 9 é centeno. O 2, se ele não tem vírgula, ele é inteiro. Ele teria que estar embaixo dos números inteiros. Então, eu preciso ter cuidado. Então, cuidado, viciar muito na calculadora. Volta aí nas aulinhas que vocês tiveram com a professora do ano passado, para vocês nunca errarem. Porque se o número está inteiro, ele não aparece com a vírgula. Mas você coloca a vírgula 00. Tá bom? Então, olha bem aqui. Ele somou todos os tamanhos das pessoas aqui, deu 10,15, ele foi lá e dividiu por 5. Professora, vamos lá, vamos relembrar o que a gente aprendeu?
No início, agora com a professora Marilza também, que a gente aprendeu números racionais, que eu fiz até uma videoaula para relembrar divisão. Como é que eu faria uma divisão? 10,15 dividido por 5. Lembra que eu falei? Divisão com número com vírgula, é igual a balança. Eu tenho que igualar para eliminar a vírgula. Então, eu tenho aqui duas casas decimais, eu tenho dois números à esquerda. O número 5 não tem número decimal. Eu vou colocar a vírgula nele aqui. E à esquerda dele eu coloco 2 zeros. Por que 2 zeros? Porque eu tenho duas casas no dividendo. Então, vai ficar como a minha divisão? 1.015 dividido por 500. Aí eu vou fazer minha conta. Ó. 1.015 dividido por 500. Por que não é por 5, professora? É 500. Porque eu tenho que colocar o zero para igualar as casas decimais. Não tem casa decimal, eu coloco. Tudo bem, gente? Isso é para não errar em qualquer situação. Tudo bem? Então, eu fiz lá 1.015 dividido por 500 dá 2 inteiros, vai sobrar 15. O que eu fiz com 15? Ó, essa conta aqui, presta atenção nela. Eu fiz 1.000 dividido por 500, dá 2, mas sobra 15. 15 não divide por 5, não é? O que eu tenho que fazer? Botar um zero no 15. Vai ficar 150, só que 150 também não divide por 500, perdão, eu errei na fala. Não divide por 500, porque 150 ainda é menor. Eu vou ter que dar outro zero para esse 150. 15 virou 150, vai ganhar outro zero. O que eu tenho que fazer? Colocar um zero no coeficiente aqui, ó. Por isso que eu tenho que botar o zero depois da vírgula. Se eu fiz na calculadora, eu acertei. Mas eu acertei sem saber como fazer na mão. E eu tenho que prestar atenção nisso. Por que esse zero apareceu aqui? Porque o 15, que era o meu resto, ganhou 2 zeros a mais. Essa vírgula me dá direito a um zero. A 2, não. O segundo zero tem que botar zero no quociente. Professor, se eu tivesse por 3, eu teria que botar outro zero aqui ainda. E por isso que a resposta é 2,03. Viram? Fala, Esther. Quando você fala esse tia aí, pode ligar o microfone e perguntar. Só teria que somar e dividir por 2. Isso, ó. A 4, né? Isso aí, ó. Você vai pegar lá a somatória aqui. Primeiro a gente multiplica por 2, porque ela tem peso. Foram duas provas de história, ó. Ela tem peso 2. Então, você vai primeiro multiplicar 5,6. Porque se tem duas, né, prova de história com a mesma média aqui, ó, a gente precisa multiplicar por 2. É o peso 2. Multiplica por 2, deu 11,2. Aí você vai lá e vai subtrair o 4,5. Tudo bem? Para saber a nota do André. Entendeu agora isso aqui? Só toma esse tipo de cuidado. Tudo bem, gente, até aqui? Então, nós vamos parar por aqui, porque a atividade 5 que termina na outra página é só fazer o quê? Média. Eu vou somar os 4 e vou dividir por 4, porque eu tinha 4. Eu só vou acabar aqui, se a aula não acabou ainda não, calma aí. Mas é já, né? Passa muito rápido, verdade. Rápido demais. Pessoal, perceberam? A sala tá cheia, gosto muito disso, a aula não acabou, né? Perceberam que a nossa aula, ela foi além de média? A gente falou de porcentagem, a gente falou do nosso dia a dia lá na sala de aula, com as nossas provas, com o peso das nossas provas, como é que as nossas provas funcionam. Isso, a aula é maravilhosa por isso, tá? Nós vamos encerrar nossa aula, mas eu ainda preciso conversar com vocês. Tem gente já escapulindo aí, tá vendo? Né? Isso aí, Ali, vamos esperar, porque a gente já tem 5 minutinhos de aula, tudo bem? Eu só vou encerrar a nossa gravação. Gente, fiquem com Deus. Agora eu vou dizer assim, um tchau, porque a gente só vai se ver na semana do dia 3. A gente vai se ver dia 3 de agosto, 8 horas da manhã. Então, espero vocês lá e até lá, hein? Beijos no coração de vocês.